Seja muito bem-vindo a mais uma aula em parceria com a Associação Brasileira de Hipnose. Eu sou Roberto Botelho, sou professor e mentor de hipnoterapeutas, e hoje eu estou aqui para falar sobre um tema importantíssimo para a gente que trabalha na área de hipnose, independente de que tipo de setor ou área que você esteja trabalhando. Hoje eu vou estar aqui falando para você sobre a regulamentação e as leis da hipnose no Brasil. E se você está aqui me assistindo no YouTube, se você está assistindo a gravação dessa aula, já aproveita para se inscrever e para dar um like, porque isso vai me ajudar muito. Então vamos lá, gente. Vamos começar essa aula oficialmente aqui. E para começar, eu vou começar falando da história, né? Quem assiste minhas aulas sabe que eu gosto de contextualizar historicamente. Então eu vou começar falando sobre a história das leis da hipnose no Brasil, porque já houveram leis no passado que são diferentes das leis de hoje. A primeira lei que a gente teve envolvendo hipnose no Brasil, gente, foi uma lei que foi na verdade, um decreto do Jânio Quadros, em 1961. Foi o decreto 51009/61. Nesse decreto, gente, ele criou uma lei onde ele proibiu o uso da hipnose de entretenimento no Brasil. Entretenimento. Só que é o seguinte, ele proibiu o uso da hipnose de entretenimento, mas, ao mesmo tempo, ele permitiu o uso da hipnose como estudo, a hipnose científica no Brasil. Então, é um processo ali que foi uma proibição, mas teve um incentivo de certo ponto. Né? Não foi uma proibição total ali, porque ele, sim, incentivava as pessoas a fazer o estudo com relação à hipnose. Aí passou vários anos, passaram 30 anos ali, né? Chega 1991, e aí vem o presidente Fernando Collor. O Collor ele vem e revoga o que o Jânio Quadros tinha feito, né? Ele revoga através do decreto 1191, e a partir daí a hipnose de entretenimento de palco volta a ser permitida no Brasil. Né? Só que é o seguinte, gente, voltou a ser permitida quer dizer, na verdade ele revogou, e por mais que tenha sido revogado, a hipnose ali passou a ser permitida. Né? Nessa época, percebam, gente, anos 90, começo dos anos 90, foi justamente a época que a gente começou a ter o boom da hipnose de entretenimento no Brasil. Foi quando o Fábio Puentes passou a aparecer na TV brasileira fazendo as demonstrações dele. Né? Então, bate justamente com essa data. Aí chega Itamar Franco, 2 anos depois, em 1993, e revoga o que o Fernando Collor tinha feito, ou seja, ele revoga a revogação. Só que mesmo assim está permitido ali, porque não tem validade o que o Jânio Quadros tinha feito lá atrás mais. Bom, depois disso, gente, depois de criar lei, revogar, revogação, hoje a gente não tem nenhuma lei que regulamenta a prática da hipnose no Brasil. Tá? Não temos regulamentação. O que isso significa? Que qualquer pessoa pode usar a hipnose no Brasil. Tá? Qualquer um pode utilizar a hipnose no Brasil. Porém, existem alguns conselhos de classe que possuem regulamentações específicas para quem é dessa classe. Quais são esses conselhos? Conselho de Medicina, Odontologia, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e Fonoaudiologia. Tá? Basicamente, são esses os conselhos que regulamentam. Porém, é o seguinte, gente. Esses conselhos regulamentam a prática, mas no Brasil o uso é livre. Então, somente quem está sobre o regimento desses conselhos que tem essa maior dificuldade de aplicar ou não. Né? E aí é o seguinte, gente, qualquer pessoa pode usar hipnose, desde o professor, o psicólogo, o terapeuta holístico, o vendedor, o advogado, ou a pessoa que quer se autoconhecer. Né? Todo mundo pode estar utilizando a hipnose. E aí é o seguinte, gente, hipnose ela não é exclusividade da área da saúde, porque se hipnose envolve um processo de comunicação e não é uma terapia, isso complica associar com saúde, né? Complica. Bom, a gente tem uma dificuldade para regulamentar a hipnose, né, gente? Porque é o seguinte, a gente teria que definir o que é hipnose. Teríamos que definir. E aí a gente já chega naquela seguinte questão: hipnose é um estado ou não é um estado? Por quê, gente? Se hipnose é um estado alterado, marketing não é hipnose. Olha que interessante isso. Quando a hipnose não é um estado, marketing é hipnose. Se hipnose é um estado, marketing não é hipnose. Então, a própria definição já limitaria o que seria a prática disso. Né? Então, se hipnose fosse um estado e alguém fosse utilizar processo de comunicação sem envolver o estado, não seria hipnose.
não estaria qualificado. Então, existem várias dificuldades que a gente tem nesse meio aí, né? Bom, mesmo a hipnose não tendo regulamentação, o uso dela é livre, o que acontece? Você ainda está sobre as leis civis, leis criminais e leis do consumidor. Ou seja, você ainda responde legalmente, judicialmente, por tudo que você fizer como hipnoterapeuta. Né? É livre, mas não é qualquer coisa. Né? Existem leis nas suas práticas. E aí é o seguinte, gente, a hipnose, ela é amplamente utilizada no mundo inteiro. Não é só no Brasil, né? Inclusive tem países que têm muito mais aprovação, muito mais estudos, e temos cirurgias sendo feitas com hipnose ao redor do mundo, e mesmo assim a gente vê algumas pessoas aí com preconceito, né? Passou alguns anos, e aí chegou 2018. Em 2018, a gente teve aprovação do uso da hipnose como uma PIC. Uma PIC são as práticas integrativas e complementares que podem ser aplicadas dentro do SUS, ou seja, no atendimento público. Hoje, por exemplo, legalmente, você poderia estar atuando junto com a prefeitura da sua cidade como um hipnoterapeuta, tá? Tecnicamente seria possível. Tecnicamente seria possível. É possível. Porém, gente, é o seguinte, é complicado, tá? É muito complicado. Eu, como presidente da associação, eu acabei tendo que estudar um pouco isso, eu meio que decorei o manual, que é o guia para a implementação das PICs dentro das cidades. O que acontece, gente? As PICs, elas têm uma lei que é federal, mas a implementação é de cidade por cidade, é municipal. O que isso quer dizer? Cada cidade pode acabar criando regras diferentes para estar implementando isso. Né? Valores diferentes que vão permitir ou não estar sendo aplicado alguma PIC aqui dentro da cidade. Até porque é o seguinte, depende de liberação de verba. E para você ter uma liberação de verba para atuar como hipnoterapeuta na sua cidade, você vai ter que fazer o quê? Politicagem. Politicagem, provavelmente. Né? Vai ter que envolver algum processo político para você conseguir uma liberação de verba específica para uma PIC na sua cidade. Porque existe a liberação do uso da PIC, mas não existe a verba liberada. Né? Além do mais, só para vocês saberem, gente, o valor que um hipnoterapeuta receberia trabalhando como PIC é coisa de... Eu posso estar falando bobagem, porque faz alguns anos que eu vi isso. Era coisa de R$ 20, R$ 30 a sessão. Era um valor assim muito barato, que a gente sabe que para o nosso trabalho é totalmente inviável. É quase um trabalho social tá atuando como PIC no Brasil hoje. Tá. E aí é o seguinte, a gente tem essas leis mais gerais, leis civis, criminais, do consumidor, e a gente tem as regulamentações que cada conselho vai exercer sobre quem está regulamentado por ele. Antes de eu falar dos conselhos, gente, vamos entender algumas coisas. Eu acho que a principal lei que a gente tem que ter em mente é a questão do exercício ilegal de profissão. O que é isso, gente? Existem coisas que você não pode fazer e existem coisas que você não pode falar que você faz. Porque se você fizer ou falar que você faz algumas coisas, você vai responder judicialmente, criminalmente por isso. Tá? Um exemplo é o seguinte, o hipnoterapeuta receitar um remédio. Receitar remédio é exclusividade de médico. Não só médico, né? Dentista também, também receita. Mas, se você não pode receitar e você está receitando, você está fazendo exercício legal de profissão e você vai responder. Que mais que você não pode fazer? Por exemplo, tirar remédio. Se você é um hipnoterapeuta e você tirar remédio de alguém, vocês não fazem ideia do tamanho do problema que isso pode te causar se você for denunciado. Tá? Você não pode tirar remédio de ninguém. O que você pode fazer é estimular o seu cliente a conversar com o médico dele para talvez ser tirado do remédio. Tá? Inclusive, saiba que o médico que atende essa pessoa pode te denunciar. Tá? Bom, que mais que se encaixa em exercício legal da profissão? Você falar que você é psicólogo se você não é filiado, associado ao CFM, ao Conselho Federal de Medicina. Tá? Dizer que é psicólogo sem estar filiado ao CFM é crime. Inclusive, existem pessoas que são formadas em psicologia, que não possuem CRP, e mesmo assim não podem dizer que são psicólogos. Tá? Porque se não tiver filiado ao CFM, não, gente, desculpa, eu falei CFM, tá errado.
CFP, tal de psicologia, né? Então, por exemplo, se tem alguém que é formado em psicologia, mas não tem o registro junto com o CFP, ele não pode dizer que é psicólogo. Imagina alguém que não é formado, tá? Então, cuidado com isso. Isso traz problema de verdade, tá? Bom, se você é hipnoterapeuta, psicólogo hipnoterapeuta, e você está tendo problemas com sua prática, você pode se desvincular do CFP, atuar sem estar junto ao CFP, porém você não pode dizer que você é psicólogo, né? Então existe uma troca aí, né? Bom, agora, gente, a gente vai entrar em algumas outras leis que eu acho que são as duas leis que os hipnoterapeutas mais descumprem e, ao mesmo tempo, são as duas leis que menos cobram. Essas duas leis, gente, elas são crimes que dão cadeia e que os hipnólogos não se atentam a isso, tá? Isso aqui é muito sério. Que são as leis de charlatanismo e a lei de curandeirismo. Vamos entender isso aqui, gente. Vamos entender isso aqui. Lei do charlatanismo, artigo 283. Inculcar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. O que isso aqui está querendo dizer, gente? Se você disser assim, ó, eu curo, a minha técnica cura, e, gente, perceba que cura não está relacionada só ao termo cura. Não é só a palavra cura que é proibida. É você dizer que você vai resolver, que é infalível. Se você disser que o que você faz vai resolver o problema do outro, obrigatoriamente, você já entra como charlatão. Aquele papo de em 5 sessões você se trata da sua depressão é crime. Eu não tenho como afirmar que em 5 sessões sua depressão vai estar tratada. Isso é lei, gente. Não sou eu que estou falando, tá? Bom, vamos lá. Lei do curandeirismo, artigo 284. Exercer o curandeirismo. 1. Prescrevendo, ministrando ou aplicando habitualmente qualquer substância. 2. Usando gestos, palavras ou qualquer outro meio. 3. Fazendo diagnóstico, pena, detenção de 6 meses a 2 anos. Parágrafo único. Se o crime é praticado mediante a remuneração, ou seja, se você cobrar por algo do tipo, você também paga multa, além de ser detido. Olha que interessante, gente. Então é o seguinte, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com dizer que em certa quantia de sessões o problema do seu cliente vai estar resolvido, tá? Vamos entender isso daí. Eu já fiquei doente no meu passado. Eu já tive problemas de saúde, eu fui no médico. Fiz o tratamento, não resolveu. Gastei uma grana. Fui em outro médico. Fiz o tratamento e não resolveu. Gastei mais tempo, sofri mais tempo, gastei uma grana. O terceiro médico resolveu. Perceba que o médico que trabalha com algo que é científico e não algo que é abstrato como a nossa mente. O médico não pode prometer cura. O médico não pode dizer que vai te curar. Não tem como você chegar para aquele médico que te atendeu em primeiro ou em segundo e dizer assim, oh, devolve o meu dinheiro aí. Não existe isso. Na área de saúde, não se garante resultado algum. Porque é o seguinte, se você garantir você não devolver esse resultado, gente, isso é propaganda enganosa. Além do crime de curandeirismo e charlatanismo, você vai entrar dentro do Código do Consumidor por ter prometido um produto que você não entrega. E aí é o seguinte, se você disser em 5 sessões, em 10 sessões eu vou resolver sua depressão, terminou, não resolveu, você pode tomar processinho. É muito simples. Não tem segredo aqui, gente. Então, assim, o que eu estou falando aqui não é que você não pode fechar um processo. Muito pelo contrário, eu fecho o processo. A questão é que a forma que isso está sendo vendido é a forma da venda. Tá? Basicamente é isso aí. É a maneira de você vender o resultado. Você pode falar sobre exemplos de resultados. Você pode falar sobre os seus clientes. Você pode falar sobre isso. Você não pode falar que você vai dar esse resultado para ele. É diferente.
tá? Beleza. Alguma coisa legal, que não envolve muita gente, mas que envolve a hipnose, né? É a questão das memórias falsas. Gente, existe muita jurisdição em volta da ideia de memória falsa, né? Jurisdição internacional e, principalmente, temos muita jurisdição nacional. Nacional, tá? Vamos entender isso daqui. Na década de 90, a gente teve uma febre mundial, mas principalmente nos Estados Unidos, sobre acessar memórias reprimidas, memórias recalcadas, com regressão. E aí os hipnoterapeutas, os psicanalistas ficavam forçando regressões dos clientes, descobriam memórias e que, na verdade, eram falsas, né? E aí aconteceu um monte de coisa que foi descoberta a partir disso, né? Bom, tinha um pesquisador chamado Orne. O Orne, ele era um hipnólogo, psicólogo hipnólogo, né? E lá atrás ele já se falava de memórias falsas. Gente, para vocês terem uma ideia, a primeira pessoa do mundo que falou de memórias falsas foi um hipnólogo, foi o Bernheim. Bernheim, ele teve vários livros traduzidos pelo próprio Freud. Naquela época a gente já sabia de memória falsa, o Bernheim já estava falando. Bernheim foi o criador da escola de Nancy da hipnose, né? Que tinha o Emile Coué e por aí vai. O Orne, ele falou muito sobre memória falsa. O Bernheim, antes dele, já falou de memória falsa, que o Orne falou dentro de experimento, né? De pesquisa. E aí, gente, a gente tem muita pesquisa em volta disso e muita jurisdição. Tem um caso famoso, eu não ia falar, mas já que já está nesse tópico, vou falar, né? Teve um caso famoso, acho que todo mundo que está assistindo já deve ter ouvido, porque é hipnólogo, né? O caso da mulher que acusou um cara de estupro. Eles foram para julgamento. De fato, o exame de corpo de delito deu que essa mulher foi abusada, porém, na hora do julgamento, o acusado tinha um álibi, né? E o álibi dele não tinha como dizer que não valia. No momento em que essa mulher tinha dito que havia sido abusada, esse cara estava ao vivo na TV americana nacional, do outro lado do país, a milhares de quilômetros de distância. Esse cara, ele era um psicólogo, estava em programa da TV, e enquanto essa mulher estava sendo abusada, ela olhou para a tela da TV. E acabou associando a imagem da TV com o abusador, o que formou uma memória falsa, né? Sorte que esse cara tinha um álibi. E hoje a gente entende muito sobre isso, né? Vou dar um exemplo, gente. Existe uma aplicação da hipnose que a gente chama de hipnose forense. Aqui no Brasil, a gente tinha, e tem ainda, na verdade, né? O maior instituto de hipnose forense da América Latina, que é um instituto aqui de Curitiba, que ele foi criado por um cara chamado Rui Ramos. Ele acabou falecendo há alguns anos. O Rui Ramos, ele ajudou a resolver milhares de crimes. Porém, não tem validade legal nenhuma o que ele fazia. Não tem validade legal. Por quê? Porque a gente tem jurisdição sobre memória falsa. Um juiz não aceita uma memória como prova. O que o Rui Ramos fazia ao trabalhar com hipnose forense era fazer regressão e descobrir elementos de memórias que serviriam como indícios, né? O que é um indício? É o que pode levar a uma prova, mas não é uma prova, né? Então, memória, a gente já entende, a gente já conhece, já sabe que pode ser falsa e que não tem validade legal. Diz assim, eu vendo cursos de hipnose para a saúde. Só que a pessoa se forma no curso e não pode aplicar isso na área dela. Gente, é praticamente, vamos dizer assim, eu acho que nem 1% dos dentistas do Brasil que usam hipnose estão realmente regulares na profissão. Praticamente todos eles estão irregulares, tá? É difícil. O Lucas de Albuquerque falou que conhece uma dentista habilitada, a doutora Micaela Lindemann. Então, eu conheço um cara, mas eu também não sei se ele é regulamentado. Mas eu achei, gente, eu fui fazer uma pesquisa, eu só achei um curso no Brasil que está apto a certificar dentistas. Tá? Vamos falar um pouco dessa regulamentação aí, gente. E é o seguinte, essa regulamentação ela é mais complexa porque ela trava a aplicação do profissional. Ela dificulta. É claro que existem pontos positivos nessa regulamentação, não vou falar que não, mas ela é aquela regulamentação que ela é criada não para incentivar o uso, mas para fazer com que quem for usar esteja seguindo na linha como eles querem.
Ou seja, é uma regulamentação que não incentiva, mas que é uma regulamentação para bloquear, para travar. E aí a gente vê esses cursos vendendo hipnose para a área de saúde, mas eles não estão falando que ele não está tornando apto o profissional para estar atuando nessa área. Né? Então, vamos lá. O CFO, ele cria limitações para a atuação. A regulamentação do CFO aconteceu em 28 de setembro de 2008. E ele reconhece e regulamenta as práticas da hipnose e de algumas práticas integrativas à saúde bucal. Então, gente, ele não fala apenas de hipnose. Ele fala de algumas terapias diferentes nessa regulamentação. Ele fala da hipnose, da acupuntura, da fitoterapia, da laser terapia e do floral. E do floral, gente. Então, assim, hipnose é um dos que está no meio do balaio, porém, a regulamentação, quando fala de hipnose, fala especificamente sobre hipnose. Tá? A gente tem regulamentações de outro conselho que, ao citar hipnose, cita hipnose no meio de 30 outras terapias diferentes. Só que eles não especificam a hipnose, no sentido de descrever como ela vai funcionar, o que ela vai fazer na área. Aqui é bem especificada a hipnose. Tá? Bom, a hipnose é um elemento muito citado nessa resolução, diferente da resolução de outros conselhos. Ela é descrita de forma individual. Então, ela, assim, não é uma ferramenta só no meio... Ela é uma ferramenta no meio de várias ali. Tá. Para o cirurgião dentista usar a hipnose, o que ele tem que fazer, gente? O que ele vai ter que fazer antes de estar regular? Primeira coisa, o curso, a formação de hipnose que esse profissional for fazer, precisa estar pré-registrada no CFO. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você é um dentista, um cirurgião dentista, você paga 15 mil em um curso de hipnose que vai dizer que vai te tornar apto. Você faz esse curso. Provavelmente você torrou o seu dinheiro e você não consegue recorrer para ficar regular depois, porque o curso, antes de você ter feito ele, já tem que estar pré-registrado. Primeira questão. E, gente, para o curso estar pré-registrado no CFO, é difícil. Tem muita coisa para acontecer. Muita coisa. Tem muitos pré-requisitos, como horas mínimas, como aulas práticas, como provas, avaliações, como uma grade curricular básica. Olha isso, gente, como uma grade curricular básica. Então, vamos entender melhor isso aqui. No artigo 19 dessa resolução do CFO, ele diz exatamente o seguinte, eu vou ler aqui. A hipnose é uma prática dotada de métodos e técnicas que propiciam aumento da eficácia terapêutica em todas as especialidades da odontologia. Não necessita de recursos adicionais, como medicamentos ou instrumentos, e pode ser empregada no ambiente clínico, respeitando o limite da atuação do campo profissional do cirurgião dentista. Então, ele já começa dizendo que a hipnose é uma ferramenta, né? E que ela tem aplicação dentro da área cirúrgica. Então, vamos lá. É uma ferramenta com aplicação na área cirúrgica. Ponto. Tá? A partir daí, no artigo 20, ele começa a dizer o que o cirurgião dentista pode fazer ao usar a hipnose. Ele descreve isso, gente. Ele indica realmente. É bem legal isso aqui. A hipnose pode ser usada para quê? Segundo o artigo 20. 1. Tratar e ou controlar as ansiedades, os medos e as fobias relacionadas aos procedimentos odontológicos ou condições psicossomáticas relacionadas à odontologia. Ou seja, gente, o profissional pode usar a hipnose para lidar com questões emocionais que podem atrapalhar o processo. Né? Olha que interessante. E ele falou de outra coisa aqui, questões psicossomáticas. Eu vou dar um exemplo, gente, porque é uma coincidência incrível. Essa semana eu recebi um cliente, não vou dizer o nome, estou descaracterizando, então posso falar. Esse cliente está com a seguinte demanda. Ele acorda cedo, ele vai escovar os dentes, e quando ele escova os dentes, ele começa a ter uma náusea, começa a salivar, e ele se sente mal ao escovar. Só que isso é algo generalizado, e quando ele vai sentar na cadeira do dentista, ele começa a ter esse refluxo, essa náusea, e não consegue fazer o procedimento. Então, ele me procurou, porque ele vai ter que fazer procedimentos no dentista e não consegue fazer sem vomitar. Se encaixa exatamente nisso daí. Um profissional cirurgião dentista que tivesse esse caso do meu cliente poderia lidar com essa questão ao invés de encaminhar para mim antes. Né? 2. Condicionar o paciente para a adoção de hábitos de higiene, a adaptação ao tratamento, ao uso de medicamentos, a reeducação alimentar,
aos hábitos funcionais, entre outros. Ou seja, gente, olha que legal, está falando de hábitos, de criação de hábitos, processos automáticos, né? Exemplo, ensinar a escovar os dentes, tomar um medicamento, fazer todos os procedimentos que a gente tem que fazer em casa, né? Basicamente isso. É legal ver eles falando de criação de hábitos, automatizar respostas. Eu acho bem interessante isso aqui. 3. Tratar e controlar distúrbios neuromusculares e intervir sobre reflexos autonômicos. Olha que legal, gente. O que são distúrbios neuromusculares e reflexos autonômicos? Reflexos autonômicos, a pessoa que vomita, exemplo. Outro exemplo, gente, é bruxismo, né? O reflexo neuromuscular ali. Né? A pessoa fica tensa, pressiona, isso é um problema de dentista, né? Dentista que lida com isso daí. 4. Preparar pacientes para cirurgias, contribuindo para a melhora do quadro do paciente, né? Com a hipnose dá para acalmar, aumentar o relaxamento, e existem estudos que comprovam que a recuperação de quem usou hipnose tende a ser muito mais rápida, comparado com quem não usou hipnose. 5. Preparar pacientes para serem atendidos por outros profissionais. 6. Atuar na adaptação e motivação direcionada ao tratamento odontológico. Motivação, olha que legal. 7. Utilizar anestesia hipnótica em casos pertinentes. Gente, eles estão indicando o uso da anestesia. Isso, para mim, é uma vitória aqui de estar vendo isso descrito. 8. Utilizar a hipnose em outros processos ou situações relacionados ao campo de atuação do cirurgião dentista. O que mais que o cirurgião dentista pode usar a hipnose, gente? Ele pode usar a hipnose para fazer um controle de pressão do cliente, por exemplo, diminuir a quantidade de sangue que está saindo durante um processo cirúrgico. O cirurgião dentista, gente, ele pode utilizar a hipnose para diminuir a salivação. Então, a grande graça da utilização da hipnose, além da anestesia, relaxamento, calma, que a gente pode usar na hipnose, gente, com hipnose, o cirurgião dentista ele pode fazer uma cirurgia limpa. Né? Isso é uma grande graça. E, gente, tem estudo, inclusive, brasileiro sobre isso. Muito legal. Muito legal. Bom, até agora eu estou falando sobre a parte boa dessa resolução do Conselho Federal de Odontologia. Agora vamos falar da parte burocrática e complexa. A partir de agora, gente, é onde o bicho vai pegar, porque ele vai falar o que tem que acontecer para isso acontecer de forma legal. Né? Existem várias normativas que têm que ser seguidas. Então, primeiro, os certificados dos cirurgiões dentistas, eles precisam ser emitidos por entidades que já estão pré-cadastradas no CFO. Eu já falei isso. Ou seja, se você fez um curso e esse curso não está pré-registrado, você não consegue registrar depois, tá? Isso já bloqueia muita coisa. Você precisa saber antes de fazer o curso se esse curso te torna realmente apto ou não. Além disso, no item 1, ele fala sobre a coordenação e os professores desse curso, gente. Não pode ser qualquer professor e o curso não pode ser coordenado por qualquer pessoa. Tanto a coordenação quanto a docência do curso precisam ser de profissionais da área da cirurgia odontológica. E eles precisam estar habilitados e pré-registrados juntos ao Conselho Federal de Odontologia. Ou seja, não existe curso de hipnose para odontologista que não foi ensinado por alguém que é odontologista. Olha que interessante isso daqui. Olha como o negócio vai longe, gente. Então, não é qualquer professor que pode estar apto para estar dando um curso de hipnose na odontologia. Simples assim. Bom, aí a gente ainda está no item 1, agora artigo 23. Ele vai falar agora, vai começar a falar sobre a grade curricular. Gente, o curso tem que ter, no mínimo, 180 horas de duração. Esse curso tem que ter teoria e prática. E aí entra uma dificuldade, né, gente? Qual curso que tem teoria e prática hoje de hipnose com mais de 180 horas? Existe curso com teoria com mais de 180 horas, mas com prática, olha, são poucos. Práticas, gente, supervisionadas, tá? E aí a gente já tem vários entraves até aqui. A gente chega, então, na resolução ali, no artigo 24, e aí o artigo 24, ele vai falar sobre o conteúdo programático desses cursos, conteúdo mínimo. E nesses conteúdos, alguns dos elementos, não vou citar todos aqui, alguns dos elementos são conceitos históricos da hipnose,
B, ética nos atendimentos. Conhecimentos de neurofisiologia. Principais quadros psicopatológicos. Gente, tem que ter aula de psicopatologia. Tem que ter aula de psicopatologia. Próximo, principais linhas terapêuticas. Próximo, conhecimento do desenvolvimento e da personalidade do indivíduo. Gente, o que é conhecimento do desenvolvimento e personalidade do indivíduo? É uma abordagem terapêutica. Tá? Aquilo que a gente chama de teoria da mente, que a gente fala na hipnose de Elman, que é consciente, subconsciente, inconsciente, aquilo não é teoria de desenvolvimento da personalidade, é teoria da mente, é diferente. Uma teoria da mente não explica como a gente se forma como indivíduo, como as patologias se formam, como eu cresço como pessoa e o meu eu se forma, né? Então, teria que ser um curso bem mais completo, né? Outro elemento, empregos da hipnose clínica na odontologia, ou seja, tem que ser específico para a odontologia. Né? Tem várias outras coisas que entram aí, mas vocês já podem ver a dificuldade que é. Né? Então, a gente tem uma grade mínima, que é específico do conselho, não é qualquer curso que vai conseguir. Os professores têm que ser dentistas, o curso tem que ter pré-registro, tem que ter prova, tem que ter prática. É bem mais complicado do que parece. Né? Bom, terminamos aqui o conselho de odontologia, gente. Eu acredito que aqui vocês já viram que não é tão bonito como a gente ouve falar por aí. Né? Aí, deixa eu ver se eu tenho algo mais para falar aqui. Peraí. Tá. Eu comecei já assustando vocês, porque o CFO ele é o pior. É a pior regulamentação de todas. Tem outras que vão ser mais leves. Tá? Com certeza tem outras que vão ser mais leves. E agora a gente vai exatamente para o mais leve, que é o total oposto, que é o Conselho Federal de Medicina. Né? Antes de eu falar do Conselho Federal de Medicina, gente, a hipnose ela está intrinsecamente relacionada à medicina. Inclusive, essa hipnose que a gente usa no Brasil dentro da terapia, originalmente ela não é terapêutica, ela é médica. Né? Gente, a medicina já surgiu no contexto médico. James Braid era médico. Toda a galera que foi desenvolvendo com James Braid logo depois era médico. Erickson era médico. E aí a gente pode dar o exemplo do Elman. Elman não foi um grande nome na hipnose, como a gente está acostumado a pensar, mas, gente, o Elman, ele ficou popular por quê? Porque ele ensinava hipnose para médicos, para emergência. Né? Literalmente, o método rápido de hipnose do Elman era para isso. Né? Ele começou a ensinar essa galera. E aí, assim, gente, o Conselho de Medicina, ele tem o documento que eu mais gostei de todos, a melhor resolução de todas. Eu achei lindo ler esse documento. Pela forma que ele é conduzido, pela forma que ele é descrito, pelo que ele fala, o que ele limita, o que ele diz que pode fazer, pela forma que eles confiam nos profissionais. Eu achei, assim, legal demais estar vendo isso daí. Eles realmente incentivam o uso da hipnose para esses profissionais, tá? Então, assim, logo no começo da resolução do Conselho Federal de Medicina, o CFM, eles já dizem que a hipnose é uma prática valiosa para diagnóstico e tratamento. Aqui já, isso é meio esquisito, mas vamos lá. Diagnóstico e tratamento, tá? Ou seja, para o Conselho de Medicina, hipnose é uma terapia, tá? É uma terapia. Ajuda a diagnóstico e ajuda em tratar. Ela deve ser exercida por um profissional devidamente qualificado, ou seja, o Conselho Federal de Medicina, ele vai permitir que o profissional atue se ele tiver feito curso. Você fez curso de hipnose? Está qualificado. Basicamente é isso aí, tá? E a principal resolução ali envolvendo o Conselho de Medicina, gente, são os critérios éticos. Esse é o grande foco dessa resolução do Conselho de Medicina. O Conselho de Medicina, ele confia demais no profissional médico. Ele entende assim, cara, você é um profissional, você estudou. Se você seguir a nossa ética, faz o que você quiser. É meio que assim o Conselho de Medicina, né? E aí, o Conselho de Medicina, quando ele fala de hipnose, ele adotou um termo específico, que é o termo hipniatria. Tá? Hipniatria. A resolução do Conselho de Medicina é a regulamentação mais completa de todos os conselhos que regulamentam a hipnose. Tá? O legal dessa questão da resolução do Conselho de Medicina é que eles começam até com um contexto histórico. Eles começam com um contexto histórico, e é bonito ver esse contexto histórico. Eles começam falando lá de trás, dos médicos lá do passado, que eles faziam amuletos que iriam ajudar as pessoas a se resolver.
Eles passam por Mesmer, falam que Mesmer fazia magnetismo. Eles falam de James Braid, citam James Braid. Eles falam de Sdale, que Sdale fazia cirurgia sem anestesia química. Eles falam de Charcot, citam Charcot, que Charcot estudava hipnose e a histeria. Né? Então, tem todo um contexto histórico que nenhum outro documento tem. O que a gente percebe é que os médicos que fizeram esse documento aqui, gente, realmente são hipnólogos. Tá? É uma galera assim, que estudou mesmo hipnose. Isso eu achei legal de ver. Tá? Eles diferenciam ali no documento o que é hipnólogo, de hipnotista, de hipnoterapeuta e de hipniatria. Eles separam os 4. Né? Hipnólogo é quem estuda, hipnotista é quem faz, hipnoterapeuta é quem aplica terapia, hipniatria é um médico que aplica hipnose. E aí eles citam várias associações, várias sociedades, conselhos ao redor do mundo que regulamentam e indicam a prática de hipniatria. Eles citam revistas científicas, eles citam um monte de coisa, National Board, citam um monte de coisa, gente. Justamente para dizer assim, ó, não é só a gente que está regulamentando, que está querendo indicar e usar a hipnose. Aí, eles começam a citar alguns dos usos científicos para a prática da hipnose. E eles colocam aspectos científicos, que eu achei bem interessante. 1, para lidar com estresse. Faz todo sentido. 2, como método para controlar as nossas funções autonômicas, superando sintomas desagradáveis e perturbações autonômicas. Gente, o que são perturbações autonômicas? São as respostas que disparam automaticamente no corpo. Ansiedade, estresse, gente, estados, transtornos emocionais. Gente, olha que lindo, tá falando sobre hipnose lidar com processos automáticos. Quem segue, quem me segue, gente, quem é aluno meu, sabe que eu entendo hipnose como algo que lida justamente com isso. Para mim, hipnose vai lidar justamente desautomatizando ou reautomatizando esses processos que são autônomos. Né? Seguindo. 3. A hipnose vai poder ser utilizada como um tratamento para uma ampla gama de condições psicossomáticas. Gente, condições psicossomáticas, alguns tipos de problemas gástricos, algumas enxaquecas, algumas dores crônicas, alguns problemas de sono e por aí vai. 4. Em qualquer condição na qual a psicoterapia seja útil. É óbvio, né? Você vai fazer terapia, você pode usar a hipnose em conjunto. 5, no controle de alguns hábitos, como o tabagismo, por exemplo. Olha aqui, falando de controle de hábitos. 6, como parte experimental de pesquisas no campo psicológico e neurofisiológico. Exemplo, uso da hipnose no alívio de dor e para anestesia. Entra justamente nesse elemento 6. Bom, diz que a hipnose pode ser usada para aliviar dor, para fazer anestesias. Diz que a hipnose deve ser utilizada, que isso pode ser utilizado em diferentes setores da clínica e cirúrgicas, como a obstetricia, cita obstetricia. Diz que hipnose pode ser utilizada como tranquilizante no alívio da ansiedade, da depressão e diversas outras coisas. É muito legal ver o quanto eles embasaram esse documento, gente. Bom, aí eles citam quando a hipnose não é indicada. Exatamente, quando a hipnose não é indicada. E quais são essas situações que o Conselho de Medicina não indica o uso da hipnose? Então, vamos lá. Primeiro, 1, para a remoção de sintomas sem saber a finalidade deles. Ou seja, se você for um médico, você não pode ir lá simplesmente tirar um sintoma. Você tem que estudar esse sintoma primeiro, antes de tirar o sintoma. Tá? Ou seja, você vai ter que fazer anamnese, vai ter que fazer um entendimento clínico antes de lidar com a questão. Isso faz sentido, né? Até certo ponto faz sentido. Dentro de um olhar médico, especificamente, faz muito sentido. 2, em qualquer condição onde o estado emocional do paciente não foi determinado. Ou seja, você não vai fazer hipnose de qualquer jeito, você vai conversar, você tem que determinar o que está acontecendo com o seu cliente. Aqui a palavra determinar, gente, é importantíssimo. O Conselho de Medicina, ele quer que você saiba o porquê você está usando, em que situação você está usando. Eles assim, usa, mas entenda o porquê você está usando, não usa de forma pueril esse negócio. Né?
Então, eles têm essa grande preocupação da hipnose estar sendo utilizada com propósito. E aí a gente já chega no 3, que é justamente isso daí. Se a hipnose não tiver um objetivo definido ou for apenas por pedido do paciente, ou seja, você tem que ter o porquê tá fazendo a hipnose. Você não vai fazer só por fazer, né? Você não vai tirar só o sintoma, você vai ter que entender o que acontece com o cliente e você não vai fazer por sem ter objetivo ou se o seu cliente ficar pedindo, né? Você não faz se o seu cliente ficar pedindo, porque é uma simples demonstração, né? Você deve aplicar a hipnose quando ela for necessária e você entender que deve aplicar ela. Como médico, lembrando, né? 4. Esse aqui é interessante. Para abolir determinadas sensações, a fadiga, por exemplo, que pode levar o paciente a ir além dos limites da sua capacidade física. Que interessante, gente. De fato, com a hipnose, a gente está alterando essas respostas neurofisiológicas, essas respostas autônomas. E é lógico, se eu for tirar um sono, isso vai gerar problema, né? Se eu der uma sensação de ter mais força muscular, essa pessoa vai ter problema muscular se ela for levantar um peso que ela não conseguiria. Se eu fizer essa pessoa sentir calor num dia que está muito frio e sair no frio sem roupa, também não pode, está dentro dessa mesma questão, né? Então, por mais que a pessoa não perceba, o corpo está pagando. E o médico ele não pode usar a hipnose dessa forma, né? Um médico, por exemplo, se ele receber um caso de um cliente que tem dores, ele não pode simplesmente tirar a dor ou ensinar essa pessoa a tirar as dores. Por quê? Porque se essa pessoa tem uma enxaqueca e ele ensina a pessoa a tirar a enxaqueca, essa pessoa pode ter um tumor na cabeça. E cabe ao médico, antes de ensinar essa pessoa a tirar essa dor, entender o que essa dor está querendo dizer. Qual é a função desse sintoma? É o que ele estava dizendo ali no artigo 1, né? Bom, aí a gente chega no 5, que eu acho que é um ponto bem importante de conhecimento a todos os hipnólogos. Todos os hipnólogos, não apenas os médicos. Olha o 5, gente. A hipnose não deve ser aplicada quando? Quando em psicóticos. Em psicóticos, a hipnose só deve ser usada por um psiquiatra experiente, tendo em conta que não constitui uma boa indicação e pode até ser contraindicada, como na esquizofrenia. O que eu acabei de ler, gente, é uma transcrição, não é minha palavra, não é minha interpretação, tá? Eu vou ler de novo. Em psicóticos, a hipnose só deve ser usada por um psiquiatra experiente, tendo em conta que não constitui uma boa indicação e pode até ser contraindicada, como na esquizofrenia. E ainda ele cita o Conselho de Medicina, ele ainda dá várias referências, como Ulberg, Gordon, Worpel, e que essas pesquisas contra-recomendam o uso da hipnose para esquizofrênicos. Olha isso aqui, gente. Forte, né? Forte. Bom, e quando que a hipnose é indicada, então? Eles explicam, eles dizem. Distúrbios de ansiedade em suas diversas formas, né? Aqui entra pânico, ansiedade, compulsões, ansiedade generalizada e por aí vai. Distúrbios de estresse, fobias, síndromes pós-traumáticas, depressão, distúrbios alimentares, distúrbios do sono, distúrbios sexuais, distúrbios do relacionamento conjugal e familiar e distúrbios de personalidade, drogadição e vícios e doenças psicossomáticas. Tá? Essas são as aplicações que o Conselho de Medicina está indicando o uso da hipnose. Bom, a nível menos terapêutico, mais médico, a hipnose é indicada também para analgesia e anestesia em síndromes dolorosas agudas e crônicas, como preparo para exames invasivos e durante a realização desses exames invasivos, como preparo no pré-operatório, durante e pós-operatório. Pode ser utilizada para controlar os efeitos colaterais da quimioterapia. Pode ser utilizada dessensibilização hipnótica no tratamento preventivo dos vômitos causados pela quimioterapia e na abordagem de diversas patologias em conjunto com as especialidades médicas, como questões cardiológicas envolvendo pressões, questões gástricas, vícios e outros. Gente, olha que documento completo isso aqui, até bonito de ver, né? Muito bonito. O Conselho de Medicina ainda reitera a importância das questões éticas envolvidas. Gente, para eles, o mais essencial é a ética. Tá? E aí, eles levam em conjunto outra coisa, que você tem que ter o porquê tá usando a hipnose
e que você deve informar os pacientes e os familiares que você vai usar isso daí, os responsáveis legais. Né? E eles terminam fechando sobre o quê? Citando a lei de curandeirismo, que é a lei que eu falei lá em cima. Né? Eles citam a lei de curandeirismo. Aí, durante a conclusão do documento, é dito que a hipnose é uma forma de diagnose e terapia. Ele falou 2 vezes que a hipnose é uma forma de diagnose e terapia. Muitos hipnólogos vão discordar disso daí, né? Mas, não, assim, tá tudo certo. Então, o foco geral desse documento, gente, dessa resolução do Conselho de Medicina, é falar bem da hipnose. Essa resolução falou bem. Eles realmente estão indicando o uso da hipnose, estão falando assim, usa mesmo, esse negócio é bom. Né? E eles fazem isso de uma forma muito bem fundamentada. E aqui os nossos principais critérios, só para fechar isso daqui, são, primeiro, a ética. A ética para eles é o mais essencial. E segundo, é o critério que está sendo utilizado para aplicação. Se você tem ética e está sabendo o critério, você está apto a utilizar. Eles não fazem você ter um pré-registro, eles não fazem você ter um curso específico, eles não falam que você tem que estudar alguma coisa específica, não. Eles só dizem assim, ó, faz um curso, tenha ética, saiba quando você vai aplicar e por quê. Fim. Né? Isso é muito legal. Isso é muito... Eu fiquei bem feliz de ler esse documento, gente. Bom, agora a gente vai entrar nos documentos que são menores. Tá? Eu já passei os 2 maiores, que é o de odontologia e de medicina, e a gente vai para os documentos que são mais rápidos aqui. O próximo que eu vou falar é o de psicologia, do Conselho Federal de Psicologia, o CFP. Bom, gente, a resolução do Conselho Federal de Psicologia é uma das menores. É uma das menores. De todos os documentos, é uma das menores. São apenas 2 páginas. É a segunda menor, na verdade. E eu vou ser bem sincero para vocês, gente. Deveria ser a maior de todas. É estranho não ser a maior de todas. Tá? Apesar de ser curta, ela fala de forma muito ampla sobre as aplicações e sobre os resultados da hipnose. Assim, eles poderiam ter enchido linguiça nesse documento. Cada trechinho que eles colocaram ali, eles poderiam ter transformado em uma página inteira. Então, eu posso entender de lado positivo que eles enxugaram. Tá? Eles fizeram assim, vamos fazer algo assim direto, enxuto, para passar. Essa é a percepção que eu tive. Bom, a hipnose foi regulamentada pelo Conselho de Psicologia apenas nos anos 2000. Para a gente já faz um tempo, né? 23 aninhos aí já passou. E vamos lá. O CFP, ele aprova e regulamenta o uso da hipnose como um recurso auxiliar no trabalho do psicólogo. O que isso quer dizer, gente? Que para o CFP, hipnose é uma ferramenta. Hipnose não é uma terapia. Tá? Eles veem que o psicólogo pode aplicar a hipnose, mas como uma ferramenta. Ou seja, se dentro do processo dele, dentro da abordagem terapêutica que ele está usando, se encaixar o uso da hipnose. Tá? Eles, durante o documento, no começo do documento, eles consideram o valor histórico da hipnose. Tá? Eles citam o valor histórico como uma técnica de recurso auxiliar no trabalho do psicólogo. De fato, né? Grandes psicólogos da história usaram hipnose, né? Desde Freud, Bernheim, Charcot, Janet, Pavlov, Skinner, diversos outros aí utilizaram hipnose durante a história. Bom, o CFP, eles consideram as possibilidades técnicas do ponto de vista terapêutico como recurso coadjuvante. Ele cita, olha, nossa, essa próxima eu acho muito interessante. Ele considera o avanço da hipnose a exemplo da escola ericksoniana no campo psicológico de aplicação prática e de valor científico. Vamos lá. Percebam que CFP, eles citam especificamente hipnose ericksoniana. Então, eles falam da hipnose como um todo, mas citam especificamente hipnose ericksoniana. Por quê? Porque a hipnose ericksoniana ajudou muito a trazer essas referências científicas para o campo da terapia. Gente, existia hipnose científica antes do Erickson. O próprio professor do Erickson, que é um cara chamado Clark Hull. Clark Hull, ele era um terapeuta comportamental. Tem diversos cientistas que vieram antes. Mas esses cientistas, eles estudavam mais cientificamente a hipnose, não a hipnoterapia. O Erickson começou a trazer mais forte para a ciência, com grande embasamento da hipnose na terapia. Né? E, gente, é o seguinte, o Elman, que a gente está acostumado a ver como alguém muito famoso aqui no Brasil, primeiro que ele não é tão famoso assim, e segundo, o Elman nunca estudou nada de medicina, de psicologia, ele nunca escreveu nenhum livro, além do livro clássico dele, que não tem embasamento, né?
o Erickson, ele era um acadêmico, né? Ele fazia pesquisas científicas envolvendo hipnose, especificamente terapia. Então, considerando que a hipnose é reconhecida na área da saúde como recurso técnico capaz de contribuir nas resoluções de problemas físicos e psicológicos. Né? Então, aqui ele fala que a hipnose pode ser utilizada em uma ampla gama de aplicações. Perceba que eles estão falando de uma forma vaga, bem aberta mesmo, para não definir e trazer o que fizer sentido para quem for analisar ali. Considerando ser a hipnose reconhecida pela comunidade científica internacional e nacional como campo e formação de prática de psicólogos. E, de fato, né, a hipnose é aplicada pela psicologia no mundo inteiro, não é uma novidade essa prática. Aí, a gente chega no artigo 3, né, artigo 1 ali, ele vai começar a falar sobre as regras para a utilização da hipnose. Né? São 3 regras. Começando, artigo 1. O uso da hipnose inclui-se como recurso auxiliar do trabalho do psicólogo, quando se fizer necessário, dentro dos padrões éticos, garantindo a segurança e o bem-estar da pessoa atendida. Então, perceba, gente, que a primeira coisa importante aqui é quando se fizer necessário. Nem sempre se é necessário o uso da hipnose. Então, pode ser que um psicólogo que atue exclusivamente com hipnose, pode ser que acabe tendo um problema. Caso algum outro profissional diga assim, ó, talvez o que você esteja fazendo não é necessário. Próximo. Dentro dos padrões éticos. Éticos. E aí é o seguinte, essa parte de padrões éticos é meio vago, né? E aqui faz sentido, existe um padrão ético que os psicólogos estão aplicando, né? Eu não vou entrar aqui na ética do Conselho de Psicologia, né? O psicólogo já deve ter domínio da ética que ele deve seguir. Artigo 2, segunda questão. O psicólogo poderá recorrer à hipnose dentro do seu campo de atuação, desde que possa comprovar a capacitação adequada de acordo com os dispostos na linha A do artigo 1º do Código de Ética Profissional do psicólogo. Ou seja, o psicólogo ele tem que estar capacitado para praticar a hipnose. O psicólogo ele não pode assistir vídeo do YouTube e atuar com hipnose. Ele não pode ler livro e atuar com hipnose. Ele se capacita para depois aplicar. Isso se for seguir ao pé da letra, tá, gente? Não estou falando que é assim ou que tem que ser assim. Estou lendo aqui a resolução do Conselho de Psicologia. Artigo 3. É vedado ao psicólogo a utilização da hipnose como um instrumento de mera demonstração fútil ou de caráter sensacionalista, ou que crie situações constrangedoras às pessoas que estão se submetendo ao processo hipnótico. Tá. Primeiro de tudo é que isso não deixa nada claro. Tá vago, né? Alguns contextos, pode ser que a hipnose não seja uma hipnose de entretenimento, não seja considerado problema, em outros podem ser. Quem que vai definir isso daqui? Quem julgar, quem analisar. Né? Então, assim, tecnicamente, se eu sou um professor de hipnose, psicólogo, e eu estou dentro de um curso, eu poderia demonstrar hipnose de entretenimento. Poderia, porque é para caráter de estudo, demonstração. Não é entretenimento. Não é caráter fútil, ou nem é caráter sensacionalista. Porém, como que a gente vai explicar que focinho de porco não é tomada para quem vai analisar e julgar o caso? Né? Então, a sugestão que eu dou é o seguinte, se você é psicólogo, não faça hipnose de entretenimento. Não faça. Tá? Você vai poder se ferrar. Vamos lembrar que existem outras coisas que não estão de forma muito explícita, mas o Conselho de Psicologia ele é contra práticas que vão contra a ciência. Então, tecnicamente, psicólogo não pode fazer terapia de vidas passadas. Né? Não poderia fazer TVP. Né? Então, assim, gente, resolução do CFP é breve, ela é muito direta. Ela, de fato, é uma resolução que incentiva o uso da hipnose, diferente de outras resoluções. Eles querem que os psicólogos usem hipnose, tá? E para eles é simples para você estar usando. Basta você ter uma boa formação em hipnose e você seguir a ética deles. Faz uma boa formação, tem aspectos éticos, e é isso aí. Você vai poder estar aplicando sem problemas. Sem problemas eu não garanto, né? Porque eu conheço vários profissionais, psicólogos, que estão vinculados ao CFP, que são éticos, mas que recebem denúncias
que não deveriam estar recebendo. Isso, infelizmente, acontece porque muitos profissionais da psicologia não gostam, né? Terminamos aqui o Conselho de Psicologia. Agora eu vou falar sobre o Conselho de Enfermagem, o COFEN. Gente, a resolução do COFEN, essa é complicada também, viu? Putz, a resolução do COFEN é muito chata, gente, muito difícil. Primeiro, que ela não fala só da hipnose, tá? Ela cita a hipnose no meio de várias terapias. Ela coloca a hipnose no meio de um balaio de umas 30 terapias diferentes, tá? O que torna o funcionamento normativo do COFEN interessante, gente, é que ele permite o uso dessas práticas, permite o uso da hipnose, mas ele bloqueia, ele dificulta. Então, na verdade, o que a gente vê que o COFEN está fazendo é aquela permissão para bloquear. Né? São permissões para bloquear. Antes de eu seguir, eu vou ler uma mensagem que o Cláudio Mendes mandou aqui para a gente no chat. Ele disse: essas lacunas são problema para toda a área legal. Quando existem essas situações, normas de corregedoria específicas e jurisprudência devem ser pesquisadas. Sim. E o duro é que pega, né? É difícil, porque eu conheço psicólogos, gente, que são super éticos, mas que sofrem assédio dentro do CFP por estarem trabalhando com hipnose. A pessoa não faz nada, mas sofre assédio. Né? Fica recebendo denúncia e não tem fundamento. É complicado. Vamos lá. Então, assim, o que eu estava falando? O COFEN, Conselho de Enfermagem, ele cria uma regulamentação não para liberar, mas é uma regulamentação para impedir que o profissional atue com isso. É o oposto do que falam. É o oposto do que falam. Eu vou dar uma pausa antes de seguir. O Paulo Chesini está aqui com a gente, querendo fazer uma pergunta. Fala, Paulo. Pode perguntar. Ou Roberto, falar. Oi. tá me ouvindo? Tô. Nos casos que a pessoa já era hipnoterapeuta antes e se forma em psicologia, ela pode aí pega o CFP e paga o CFP. Nesse caso, ela pode fazer por ela já antes de se formar psicóloga, ela já praticar, ela já fazer, por exemplo, de entretenimento mesmo. Não, Tá. não. O conselho ele não especifica isso. Não está especificado. Eu acredito que sim. Que se você tiver formação, já está comprovado. Essa formação está comprovado. Na minha interpretação, eu que não sou um jurista nem nada do tipo advogado, eu entendo que sim, pode. Tá? Alguns desses conselhos, gente, eles na documentação eles deixam claro assim, ó, a partir de agora, a regra é essa. Exemplo, o próprio conselho de enfermagem que eu vou dizer agora. O conselho de enfermagem ele tem um artigo dentro dele, gente, que diz assim: se você, se antes dessa definição, dessa resolução, você já estava atuando, você está legal. Vem aqui registrar, você tem exatamente 90 dias. Eles foram específicos. Você tem até 90 dias para vir com os documentos, e aí a gente vai fazer uma auditoria para ver se vale. Esse é o COFEN. Tá? Então, assim, isso também vai variar de resolução para resolução. O COFEN é o mais chato nesse sentido. Né? Alguns não citam nada. O Conselho de Medicina, o de Fisioterapia, o de Psicologia, de Psicologia também, eu acho que são os mais de boa aí. Deve ter mais um ou outro de boa depois que eu vou falar também. Tá? É isso aí, Isaías. Não faça hipnose de entretenimento se você estiver vinculado ao CFP. É o conselho que eu dou. Tá? E é outro conselho que eu dou: se estar vinculado ao CFP não está sendo tão beneficial, talvez seja interessante se desvincular do CFP. Eu conheço vários que preferem, vou ser bem sincero. Seguindo. Vamos falar disso daí já. Vamos falar disso daí já, gente. Vamos falar. Não estava nem aqui, mas eu vou citar porque pode ter algum psicólogo que venha assistir essa aula depois. Existe uma termo que eu posso usar aqui. Existe um problema dentro do CFP no Brasil. Existe uma... Poxa, não vem a palavra para isso. Bom, eles pressionam os profissionais que querem largar o CFP, dizendo que eles não vão poder atuar se eles largarem o CFP. Eles fazem assédio, é a palavra que eu ia utilizar. O Conselho de Psicologia, na norma, na regulamentação, está muito claro que você pode atuar como psicoterapeuta sem estar utilizando o nome psicólogo. Mas qualquer psicólogo que tenta se desvincular, geralmente recebe pressão contrária, dizendo que ele vai ser ilegal e vai ser denunciado. Então, ó, saiba que você pode sim deixar de ser vinculado ao CFP se você pedir para se desvincular.
porém, você não vai poder dizer mais que você é psicólogo. Você poderia dizer que você é formado em psicologia. Fale, Isaías, pode dizer. Era justamente isso, Roberto, que eu ia perguntar. O Delísio, lá em aulas por aí, ele tem falado mesmo isso, que não é uma boa o psicólogo fazer entretenimento, né, com a hipnose. Uhum. Mas, assim, eu acredito que a gente, se estiver fazendo, é bom a gente não falar que é psicólogo, ou então que é formado, mas não está lá atrelado ao CFP. Isso. Então, podemos muito bem estar fazendo a hipnose de entretenimento, né? Mas sem falar, ou dar um outro nome, não está como um É, psicólogo ali. Será que é é. possível fazer assim? É, né? Até é. É o jeito que a gente faz, viu, Isaías? Mas o problema é que a gente não conhece o outro. Então, assim, cuidado com o contexto, porque se tiver alguém que tem um caráter ruim, vamos dizer assim, pode querer te prejudicar. Pois Né? O é, é isso problema, que eu na já verdade, é penso. o outro. É isso que eu falei agora, do receio, né? De eu estar É, fazendo justamente para a gente treinar, né? Porque a gente precisa de uma prática, né? eu E concordo. o entretenimento realmente é o campo que a gente tem para praticar o que a gente está aprendendo. E quando leva para a clínica já bem facilita um bocado. Concordo, Então é algo justamente. a pensar mesmo. Valeu. Justamente. Tamo junto. Complicado, viu, gente? Então, vamos voltar. Eu estou falando da regulamentação do CFP aqui. Quer dizer, do CFP não, do COFEN, né? Do COFEN, o de enfermagem. E, gente, é muito, muito difícil um enfermeiro realmente conseguir utilizar a hipnose no Brasil. O Conselho de Enfermagem e o CFO de Odontologia são os dois piores, tá? Porque é o seguinte, para que a pessoa, o enfermeiro, atue com hipnose, esse curso também tem que ter pré-cadastro no COFEN. Já começa aí, tem que ter pré-cadastro. Tá? O conselho de enfermagem é um dos que torna mais difícil a aplicação de hipnose, quando a gente compara com os outros. Ele não é o que mais trava a aplicação, mas é o segundo que mais trava. Né? Então, vamos lá. A resolução do COFEN é a de número 581/2018. Ela foi alterada pela resolução do COFEN número 625 de 2020. E depois veio as decisões do COFEN número 065 de 2021, que foi postado pela Secretaria-Geral em 19 de julho de 2018. Tá. Então vamos lá. Toda abertura do documento do COFEN, ele começa com as considerações iniciais, né? As considerações iniciais é o que vai dar embasamento para a resolução seguir. Então ele começa considerando o código de ética, que os profissionais precisam seguir o código de ética. Eles falam um pouco sobre os títulos de pós-graduação, lato sensu e stricto sensu. Falam que existem normativas para o enfermeiro estar registrado com graduações ou pós-graduações de lato sensu ou stricto sensu. E aí eles vão começar a construir um raciocínio aqui. Eles dizem que compete ao COFEN manter atualizados os cadastros dos profissionais inscritos. Isso é responsabilidade dele. Ou seja, eles têm um sistema de cadastro que para eles é importantíssimo. Aí ele diz também que, considerando que cabe ao COFEN o registro de associações e sociedades que venham emitir títulos de especialistas, aí ele segue no artigo 1º. O enfermeiro deverá obrigatoriamente promover o registro dos seus títulos de pós-graduação lato sensu, stricto sensu, este último na modalidade profissionalizante no Conselho Regional de Enfermagem ou de sua jurisdição. Tá. Ou seja, tanto os cursos que emitem títulos quanto os profissionais devem estar sempre mantendo os registros em dia com o COFEN. O curso e os profissionais devem estar se registrando no COFEN. Os dois. O curso tem que estar pré-registrado e quem fez o curso também deve ir lá e registrar o certificado. Se o enfermeiro está utilizando hipnose sem estar com seus certificados registrados, ele pode se ferrar, tá? Saibam disso. Então, o COFEN mantém o registro do curso e do enfermeiro. Artigo 2. É vedado aos enfermeiros a veiculação, a divulgação e anúncio de títulos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu que não estejam devidamente registrados no Conselho Federal de Enfermagem.
Olha que forte isso aqui, gente. O enfermeiro, ele não pode nem divulgar um curso de hipnose que não está cadastrado no COFEM. Eu vou repetir isso aqui, porque isso é muito forte. O enfermeiro, ele não pode nem divulgar um curso de hipnose que não esteja pré-cadastrado no COFEM. Isso é muito sério. É muito sério. E é difícil esse curso estar pré-registrado no COFEM. Né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte. Eu conheço inúmeros enfermeiros que aplicam hipnose. Sinceramente, eu acho que nenhum dos que eu conheço estão regulares. É um problema. Isso é um problema. Artigo 3º. Os títulos de pós-graduação lato sensu, emitidos por instituições do ensino superior, credenciadas pelo Ministério da Educação, o MEC, ou pelo Conselho Estadual de Educação, CEE, os títulos de pós-graduação stricto sensu, reconhecidos pela CAPES, os títulos de especialistas concedidos por sociedades, associações, colégios de especialistas de enfermagem ou de outras áreas do conhecimento, serão registrados no âmbito do sistema COFEM, Conselhos Regionais de Enfermagem, de acordo com a legislação vigente. Então, ele reforçou a importância do registro desses cursos previamente nesses conselhos. Bom, então, assim, tem muita burocracia para o enfermeiro tem muita burocracia para o enfermeiro poder estar utilizando a hipnose dentro da sua área de utilização. A aprovação para isso é enorme. Ele cita mais uma vez que o certificado tem que estar pré-registrado de uma forma adequada. Aí a gente chega no 3º ali. O Conselho Regional de Enfermagem, antes de conceder o registro, deverá verificar a existência, a legalidade do curso e a expedição do título pela instituição de ensino formadora do egresso. O curso tem que estar pré-registrado, gente. E vai ser verificado, vai passar por uma auditoria pelo COFEM. Então, assim que você for registrar o seu certificado, isso vai ser validado pelo COFEM e vai passar por um processo de aprovação. Não é porque você foi lá e tirou o seu certificado e apresentou que ele vai ser aprovado. Ele vai passar por uma averiguação. E aí chega no artigo 5º e ele diz: o título concedido por sociedades, associações ou colégios de especialistas será registrado mediante a apresentação de... E aí ele passa uma lista de documentos. Esses documentos, gente, eles precisam ter registro em cartório. É um negócio muito complicado. Muito complicado. E ele vai começar a falar sobre o registro do próprio curso. Tá. Então, para o enfermeiro atuar como um hipnólogo dentro da enfermagem, o local do curso, a instituição do curso tem que estar em pré-registro. Tá? Senão, não vai ter valor nenhum para o conselho. E eu reafirmo, você pode pagar R$20.000 no curso. Não vai ter validade. Tá? Outra coisa interessante. O COFEM diz que essas associações, sociedades ou colégios de especialistas devem ter como critério a experiência profissional. O enfermeiro, isso é o que está escrito, gente, o enfermeiro deve ter comprovado atividade de ensino, pesquisa e ou assistência na área da hipnose de no mínimo 3 anos para ser aprovado. Gente, de no mínimo 3 anos o curso para ser aprovado. Não vou falar mais nada. Bom, dentro da prática do COFEM, gente, por que isso acontece, gente? Porque ele não está falando só de hipnose. Ele não está falando de hipnose. Essa resolução do COFEM, eles colocam a hipnose no meio do balaio de uma penca de outras coisas. Uma penca de outras coisas. Hipnose é um desses elementos, eles vão colocar reiki. E é óbvio que eles não querem os enfermeiros aplicando reiki. Então, eles entendem que se o cara for fazer isso, o curso tem que estar muito bem preparado. É uma regulamentação, uma resolução para não fazer, para dificultar, para que não saia só aplicando. É essa a regulamentação do COFEM. Né? Bom, então, na verdade, o que o COFEM regulamenta são as práticas das PICs dentro da enfermagem, as PICs. Tá? E aí, quando a gente fala de PICs, vem várias, né? Vários tipos de PICs. Tá. Beleza. Ele cita especificamente a hipnose em uma situação lá, e ele diz que a hipnose pode ser associada em diversas situações, né? Peraí, só não falar bobagem, gente, tá meio confuso aqui, peraí. Isso aqui é importante. Aí entra o lance, como que o enfermeiro vai conseguir aplicar a hipnose? Se esse enfermeiro, ele fizer uma pós-graduação, e dentro dessa grade da pós-graduação tiver hipnose. Exemplo, essa pessoa vai fazer um curso de enfermagem forense. E é um curso de 3 anos.
Aí sim, dentro desse curso de 3 anos de hipnose forense, se tiver um tópico de hipnose com prática, aí ele vai conseguir estar regularizado. Tá? Basicamente, essa é a forma mais fácil de se conseguir. Tá? Ou se você fizer um curso de hipnose no manejo de dor, cuidados paliativos ou algo do tipo. Então, o Isaías perguntou aqui para mim, gente, perguntou assim, se é assim, Roberto, por que eles se sentem obrigados a ter hipnose no seu conselho? Eles colocam hipnose porque eles vão querer aplicar hipnose, tá, Isaías? Porque é uma PIC. Então, eles estão, na verdade, criando a resolução para impedir, para dificultar com que as PICs sejam aplicadas. Essa é a minha interpretação. Então, vamos fechar aqui a decisão do COFEN. Gente, a resolução. Ela não fala especificamente da hipnose. A hipnose está no meio de uma penca de terapia, no meio de todas as PICs. E, no caso, uma resolução que permite, mas que não permite. Uma resolução que bloqueia, que dificulta a aplicação da hipnose para que nem todo enfermeiro aplique. Tá? Basicamente é isso. E aí a gente vai ver aqueles cursos, hipnose na saúde. Que curso de hipnose na saúde aqui, gente? Isso é bobagem, tá? Se você é enfermeiro, garanta que o curso que você está fazendo de hipnose já está regular com o COFEN, senão você vai torrar o seu dinheiro e vai estar atuando ilegalmente. Vamos para o próximo. O próximo é o COFITO. O COFITO é o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, é junto. Né? Tá, a resolução do COFITO é a resolução de número 491, de 20 de outubro de 2017. Ele regulamenta o uso pelos terapeutas ocupacionais das práticas integrativas e complementares da saúde, ou seja, das PICs. O Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional se foca aqui na PIC e não na hipnose. Tá? Então, antes da gente seguir, eu vou falar meio que de forma geral o que essa resolução fala. A resolução do COFITO é a menor resolução de todas, é a mais simples de todas, ela só tem uma página. Tá? Ela não é uma definição, uma resolução que foca em incentivar o profissional a aplicar hipnose, não tem esse objetivo, até porque a hipnose é um dos elementos que está dentro daquelas várias terapias citadas. E segundo, qual que é o objetivo dessa resolução? É simplesmente manter os profissionais registrados, cadastrados. Só. Eles só querem que os terapeutas ocupacionais, os fisioterapeutas, estejam com certificados registrados. E é fácil conseguir esse registro. Né? Então, não tem incentivo, dão liberdade, desde que você esteja registrado legalmente. Tá? Bom, esse documento ele fala mais sobre terapeuta ocupacional do que fisioterapeuta. Né? O grande foco é falar sobre os PICs. Diz que podemos utilizar como PIC. Então, especificamente, dentro dessa resolução, a hipnose entra no meio de mais de 15 terapias diferentes, como arte-terapia, auriculoterapia, reiki, dança, yoga e muitos outros. A única grande regulamentação que a gente tem presente no COFITO é que ele pede que você tenha uma certificação que garanta que você tem conhecimento na prática da hipnose. Ou seja, um bom curso. Basicamente é isso. Ele não estabelece o que é um bom curso. Ou seja, é vago. Vai depender da interpretação de quem for analisar isso daqui. E que você deve cadastrar junto ao COFITO esse certificado para que você esteja apto a aplicar isso. Então, gente, faz um bom curso e cadastra e aplica. Não tem segredo, tá? Aí ele tem um parágrafo único aqui, né? Os únicos concedentes dos títulos do que trata este artigo deverão observar uma carga horária mínima, devidamente determinada pelo COFITO, que consultará as entidades associativas de âmbito nacional da terapia ocupacional que sejam intimamente relacionadas às práticas autorizadas por essa resolução por meio dos seus respectivos departamentos. Então, sim, pode haver uma análise do seu certificado e se esse curso realmente é considerado qualificado. Mas é vago e eu acho que dificilmente você vai ter um grande problema com isso. Né? É interessante que ele não classifica essa quantidade de carga horária, né? Isso é indeterminado na resolução. E acabou aqui. Aí a gente chega no último, que é o Conselho de Fonoaudiologia. Eu não sei se vocês sabiam que o Conselho de Fono regulamenta o uso da hipnose, né? E o Conselho de Fono é um dos conselhos que deixam mais livres para os profissionais aplicarem hipnose. Né? Eles dão uma liberdade enorme para os profissionais estarem aplicando a hipnose. Então, vamos lá.
o conselho de fono, ele bota a hipnose, mas ele também não fala só da hipnose, ele fala de várias outras terapias, né? Não é específico da hipnose. Então, parecer CFFA de número 45, de 15 de fevereiro de 2020. Eles falam que o fonoaudiólogo pode aplicar dezenas de terapias diferentes, incluindo coisas como imposição de mãos, reiki e afins. Né? E dentro disso tem hipnose sendo citada. Ou seja, eles estão falando que o fono pode aplicar as PICs, e não exclusivamente hipnose. Eles consideram que as PICs foram aprovadas, que elas somaram para o trabalho do fonoaudiólogo, que o fono é um profissional que integra as equipes multiprofissionais na lógica de rede da atenção à saúde. E ele diz que o fonoaudiólogo deve implementar os usos das PICs, desde que tenha a formação necessária para a PIC específica e que esteja utilizando-a dentro dos conceitos da atenção e cuidado da saúde das pessoas. Simples assim. Ou seja, se você tem uma formação na área de hipnose, ele nem diz que é uma boa formação, uma formação necessária. E se você está dentro dos conceitos éticos de atenção e cuidado da saúde das pessoas, você pode aplicar a hipnose. Tá? É lógico que desde que esteja seguindo o código de ética. Né? Então, o conselho de fono, ele é uma das resoluções mais curtas, que menos fala de hipnose, e uma das que mais dá liberdade para o profissional estar aplicando. Né? E nem pede registro. Né? Então, desde que siga o código de ética e tenha formação na área, o fono pode estar aplicando hipnose dentro do seu trabalho. Tá, aqui a gente terminou a legislação dentro dos conselhos. Gente, já estamos terminando, últimos dos últimos tópicos, agora coisa muito rápida, tá? Vamos falar de algumas coisas de dados aqui, gente. Você, como terapeuta, existe uma lei que rege a sua vida como terapeuta, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Que isso quer dizer? O que a Lei Geral de Proteção de Dados diz? Que você deve manter em sigilo os registros e as informações do seu cliente. Tá? Você é obrigado a manter sigilo. Se você não manter sigilo, você vai responder civilmente, criminalmente por isso. Tá? Não quebre o seu sigilo de forma fácil. Outra coisa, você é obrigado a guardar esses registros. Tá? Você tem que guardar registro do atendimento. Se der um problema, uma bucha com o seu cliente, ele for para um juiz e o juiz pedir os registros desse atendimento, você não tiver, cara, você está ferrado. Registra. Fica a dica. Registra e guarda esse registro. Outra coisa, vamos falar sobre isso. O registro que você tem é responsabilidade sua. Se você mantém um registro e você for hackeado, é como se você tivesse vazado essa informação, tá? Então, entenda que registro é algo muito sério e que se esse registro vazar, você se ferrou. Inclusive, se você, por exemplo, pegar uma gravação de um atendimento, um registro, você dá para outro profissional estudar e esse outro profissional divulgar, você responde por isso também. Se você deu a gravação do seu atendimento para o seu cliente, o seu cliente divulgou, caso ele fale que você divulgou o atendimento dele, vai ser difícil você segurar o problema, viu? Segurar bom. Então, assim, nem para o cliente você dá registro, porque você não sabe o que o seu cliente vai fazer com esse registro. Você só vai fornecer por meios judiciais, tá? Outra coisa, gente. Aqui eu vou falar de forma muito breve, porque eu mergulhei nesse tema nos últimos dias. Peraí. O Cláudio Mendes disse, até mesmo, se for citar alguma situação de atendimento e a situação logicamente ligar a pessoa, também dá problema. Sim. Se você for citar atendimento, você tem que caracterizar o máximo possível, porque se fica claro, é vazamento de dados, tá? Vai dar implicação legal. Lei Geral de Proteção de Dados, gente. Você não precisa ser psicólogo para estar enquadrado na Lei Geral de Proteção de Dados. Saiba disso. Gente, vamos falar sobre sigilo terapêutico e suicídio. É o seguinte. Dentro do Conselho de Psicologia, especificamente, existe uma normativa para lidar com casos de suicídio. Tá?
Em casos de suicídio, o terapeuta, ele obrigatoriamente, se existir a iminência de um possível suicídio, cabe ao psicólogo quebrar o sigilo terapêutico e começar a tomar medidas cabíveis para resolver o problema e proteger a vida. Ou seja, se o seu cliente for se suicidar, imediatamente você tem que entrar em contato com a família, você tem que notificar médico, você tem que encaminhar essa pessoa para médico, você tem que tomar um monte de medida para você se eximir dessa responsabilidade. Tecnicamente, não existe isso para os psicoterapeutas, só para os psicólogos. Porém, gente, a responsabilidade legal é muito grande e existem casos rolando na justiça, inclusive aqui em Curitiba, de um hipnoterapeuta que sabia que uma pessoa ia se suicidar. A pessoa se suicidou. Assim que os familiares entraram em contato, eles descobriram que o profissional já sabia que isso ia acontecer, e hoje essa pessoa está respondendo como sendo um corresponsável por isso. Ou seja, ele responde como se fosse um homicídio, tá? Então, assim, gente, você é obrigado a manter o sigilo terapêutico. Se chegar em um caso extremo de suicídio, você não vai sair falando a história do seu cliente. Não é isso a quebra de sigilo. É você entrar em contato com a família e falar que isso está em eminência. É você falar sobre a rede de apoio. É você encaminhar para um médico, às vezes encaminhar para uma internação, tá? Então, assim, suicídio, o buraco é bem mais embaixo. Bem mais embaixo. Outra coisa, gravação. Gente, se fala muito de gravar atendimento. Eu sugiro que vocês, como profissionais, gravem. Não vou ser hipócrita, porque eu não gravo todos os meus atendimentos. Um ou outro eu gravo. Tá? Sugiro gravar, por quê? Para você se resguardar juridicamente. Mas vamos lembrar que se você gravar algo, isso tem que ser explícito. Ou seja, você tem que colocar em contrato que você vai fazer essa gravação. E como eu disse anteriormente, essa gravação, o seu cliente não pode ter acesso a ela. Porque se você passou essa gravação para o seu cliente, alguém hackeou o seu cliente, a responsabilidade é sua. Tá? Então, no seu contrato, se você for gravar algum atendimento, tem que estar explícito assim: essa gravação é para fins de estudos do profissional e só vão ser divulgadas mediante decisões judiciais. Tem que ser muito explícito com isso. Se o seu cliente quer assistir a gravação, o máximo que você vai fazer é ele assistir estando ao seu lado. Mas não deixe ele gravar ele assistindo essa gravação. Não deixe. Tá? Isso pode trazer problema legal para você. E eu sugiro sim você ter contrato. Tá? Aí o Cláudio diz assim: se for gravar, a gravação deve ter backup, ser bem protegido contra hacker. Exatamente, gente. Quem grava, não deixa a gravação no computador. Compre HDs externos só para isso. Bote a gravação no HD externo, tira o HD externo, esconde o HD externo. Basicamente é isso. Outros últimos tópicos para fechar aqui. Existe um negócio que a gente chama de consentimento informado. O que é isso? É obrigatório que você explique quais são os riscos da sua terapia, quais são os benefícios, como vai funcionar o andamento da sua terapia. Você precisa ter o consentimento dos familiares. Se for criança, precisa ter assinado o consentimento. Isso, gente, antes de começar a terapia. Precisa estar claro. Por quê? Porque, gente, você vai estar respondendo ao Código do Consumidor. Tá? Vamos lembrar, charlatanismo, se você disser, por exemplo, olha, em 6 sessões eu resolvo sua depressão. Ó, se bateu as 6 sessões, a pessoa ainda tem depressão, ó, tá ferrado. Outra coisa, encaminhamento, tá? Eu não sei, eu realmente não encontrei, porque eu não sou advogado, uma lei jurídica, uma lei específica para a gente, para quem não é registrado como psicólogo. Tá? Mas, dentro de todas as áreas que são regulamentadas, existem regulamentos para encaminhamentos. Ou seja, você como profissional, você deve estar atuando em casos que você tenha competência e formação. Aqueles casos que você não é qualificado para dar, cabe você encaminhar para um profissional qualificado, porque senão você vai responder por isso. Exemplo, se você atender alguém que tem esquizofrenia e você souber disso daí, você vai responder por estar atuando sem estar preparado para atuar. Se der uma merda, você não faz ideia do problema que vai dar. Imagina que essa pessoa se suicida. Vão falar, mas aquele cara não tinha preparo e estou com ele. Ele foi responsável. Um hipnólogo fez hipnose e ele se suicidou. Cara, acabou com a sua vida. Acabou com a sua vida. Difícil explicar e resolver uma situação dessa. Tá.
Só para fechar, gente, eu não vou ficar falando aqui muito sobre uma possível regulamentação. Dentro da associação, no ano de 2022, a gente fez diversos encontros, né, para ver sobre possíveis regulamentações da hipnose no Brasil. A gente pode até ter essas conversas de novo no futuro para explicar o que a gente já discutiu de forma pública sobre isso. Mas, assim, o mais básico, o mais importante, que só vou citar agora para a gente fechar, é o seguinte. A própria regulamentação da hipnose dependeria de uma definição do que é ela, né? Vai definir a hipnose como estado? Vai definir a hipnose como comunicação? Se definir a hipnose como comunicação, o processo de marketing, o processo de vendas, de negociação, também vai ter hipnose. Se hipnose for um estado, PNL não é hipnose. Hipnose conversacional não é hipnose, né? Então é muito complicado isso aqui. Imagina que fala assim, está proibido hipnose, e aí define lá, hipnose, estado alterado, parará, parará, parará. Quem faz changework, quem faz ericksoniana, vai continuar fazendo normal, né? Então existe assim muitas questões que tornam o assunto muito mais complexo do que parece, né? Basicamente é isso aí. E é o seguinte, se você assistiu até aqui essa aula e você aprendeu nem que seja só um pouquinho, aproveita para clicar no like desse vídeo, clica no sininho, me segue aí também, tá? Se inscreva no canal. Apesar de que você pode estar assistindo a gravação dessa aula, sabe que essa aula acontece ao vivo, semanalmente, eu estou fazendo aulas ao vivo, e tem pessoas que estão acompanhando aqui no Zoom comigo. Quem acompanha essa aula no fim das aulas, geralmente tem um bate-papo, algum exercício, alguma coisa, um benefício extra aí. Então, se você quer assistir ao vivo, convido você a participar do nosso grupo aberto. A gente sempre tem mentorias, a gente encontra para discutir, temos essas aulas semanais. Você pode tirar dúvidas comigo também no nosso grupo aberto. Então, ó, fica ligado aí, participa do nosso grupo. O link de acesso do nosso grupo está disponível na descrição desse vídeo aqui. E esteja convidado para participar das nossas atividades. Caso você queira saber mais do meu trabalho, ou busque alguma mentoria, ou algum curso de hipnose, você pode me acompanhar nas minhas mídias sociais, que é Roberto Botelho Hipnose. Agradeço a presença sua e até mais. Um grande abraço.